Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno Leste. É um motivo de alegria para mim poder estar aqui mais uma semana falando acerca da Palavra de Deus, podendo lhe ensinar algo, podendo falar, acerca daquilo que Deus deixou para nós. Amém? Se você por acaso está aqui, apareceu nesse vídeo, alguém te mandou o link, ou você achou no YouTube e é a sua primeira vez aqui, esse é um canal destinado ao estudo bíblico. A nossa aula dura em média 20, 25, 30 minutos. Nós estamos falando sobre o tema Panorama Bíblico. Hoje nós estamos na 14ª aula e nós vamos falar do 19º livro da Bíblia, que é o livro de Salmos. Então, se você está me assistindo agora, você pode ir lá no nosso canal e achar todos os outros livros da Bíblia, desde Gênesis até Salmos aqui, que já foi gravado a aula. Você pode aprender esse conteúdo. Talvez, se você está me vendo numa data um pouco mais para frente, nós estamos em julho de 2024, talvez já tenha mais aulas gravadas e você pode achar aí no nosso canal. Amém? Bom, vamos lá, eu quero poder orar. Pai, obrigado, Senhor. Pai, como meu coração se alegra, Senhor, em poder fazer isso. Como eu tenho vivido, Senhor, Pai, de forma extraordinária, ao poder aprender mais, porque eu preciso ler mais para poder dar essa aula. Obrigado pelo que eu tenho vivido, obrigado pelo que o Senhor tem nos proporcionado, tanto a mim quanto àqueles que nos ouvem. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo privilégio de falarmos aqui num canal de forma aberta do teu amor, da tua palavra, do conhecimento da tua palavra. Pai, fica conosco, nos dê uma semana abençoada, nos dê, Senhor Pai, uma aula abençoada. Abre, Senhor Pai, o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais e naturais para que possamos entender e conhecer a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá para mais uma aula. Como eu já disse, hoje nós vamos falar sobre o livro de Salmos, o 19º livro da Bíblia. E um dos livros mais conhecidos da Bíblia. O livro de Salmos todo mundo conhece, de todas as religiões, seja cristão, seja evangélico, seja católico, seja qualquer outra religião. O livro de Salmos aí é um livro bastante conhecido, Vamos lá, o livro de Salmos tem uma característica que é um livro poético. Quem estava aqui na aula viu que semana passada nós começamos a falar do livro poético de Jó e agora nós estamos no segundo livro, são 5, no segundo livro poético das Escrituras, que é o livro de Salmos. Então, o livro de Salmos foi escrito mais ou menos, aproximadamente, entre os anos de 1400 a.C. até o ano 500 a.C., mais ou menos aí pelos relatos, pelos cânticos escritos aqui, foi mais ou menos nessa data, de 1400 até o ano de 500 a.C. Quem já nos acompanha aqui sabe que então a contagem do Antigo Testamento é decrescente, Então vem lá do ano mais ou menos de 1500 e vem diminuindo até chegar no nascimento de Jesus, tá bom? Então 1400 até 500, o ano 500 a.C. O autor do livro de Salmos são vários autores, Porque são vários salmos, inclusive já quero começar aqui com uma curiosidade sobre o livro. O livro de Salmos, diferente dos outros livros, Os outros livros que nós aprendemos aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, Neemias, Esther, Jó, enfim. Eles são livros, eles são rolos individuais. Então foram se colocados capítulos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o primeiro livro de Samuel. Foi colocado capítulo nesse livro para poder facilitar a leitura, para você ter o endereço de onde procurar. Já o livro de Salmos, não. Cada salmo, salmo de número 1, salmo de número 2, salmo de número 3 e assim por diante, até o salmo de número 150, porque são 150 salmos nesse livro, cada um é um rolo diferente, é um rolo separado, é um livro separado, só para você entender.
Então foi-se colocado vários salmos dentro desse livro. Por isso que quando nós vamos falar, não se fala Salmo capítulo de número 23. Fala Salmos de número 23, porque Salmos não tem capítulo. Cada salmo desse é um cântico, cada salmo desse é um rolo, né? Cada salmo desse é um livro, um pequeno livro individual colocado aqui. Você conseguiu entender? Se você conseguiu entender, deixa aí no comentário. Eu entendi, pastor. Se você ainda está com dúvida, também deixa aí no comentário que eu vou poder te esclarecer melhor. Então, em resumo, salmo não tem capítulo. Cada salmo desse é um salmo individual. Então, quando eu vou falar salmo de número 91, eu não falo capítulo 91, e sim salmo 91. Beleza? Posso prosseguir? Então tá. Então, os autores, né? São diversos autores, porque cada um desse é um salmo, e cada salmo, né, foi escrito por um autor diferente, ou vários salmos pelo mesmo autor. Por exemplo, Davi. O rei Davi tem vários salmos, a maioria dos salmos aqui é atribuído a Davi, mas também tem salmos de Salomão, tem salmos de Moisés, tem salmos de Etã, tem salmos de Asaf, tem salmos dos filhos de Corá. Então tem vários autores aí que escreveram cada salmo, que foi compilado, né, que foi colocado junto. Compilado não, perdão, a palavra não é compilado, né? A palavra é colocado, amontoado junto aqui nesse livro de Salmo que nós conhecemos hoje, beleza? Bom, então o ano nós já falamos, né? Que foi de 1400 a 500, que foi desde a época de Moisés, porque tem Salmo de Moisés, até a época que o povo voltou do exílio babilônico, né? Tem um salmo lindo, inclusive, falando sobre isso, Salmo de número 126, que vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós estávamos como aqueles que se alegram, né? Estávamos alegres pelo que o Senhor tinha feito, Salmo de número 126. Bom, então o que é salmos? Salmos são louvores, inclusive louvores que eram usados no templo de Israel, canções mesmo, que eram cantadas no templo de Israel. Salmos também são orações. Então, alguns salmos são cânticos, louvores, canções. Outros salmos são oração. Nós vamos ver algumas aqui, por exemplo, como a oração de Davi, no Salmo 51, a oração de arrependimento de Davi. Também outros salmos são poemas. Outros salmos são gratidão ao Senhor, escritos de gratidão ao Senhor. Então, os salmos é isso aqui, tá bom? Louvores, orações, poema, gratidão, enfim. E aqui eu vou falar alguns salmos que, ao meu ver, é os salmos mais conhecidos desse livro, né? Dos salmos que nós conhecemos. O primeiro deles, que ao meu ver, tá? É o mais conhecido, é o Salmo de número 23, que é o salmo escrito por Davi, né? Que é o salmo que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, por aí vai, né? Salmo 23 é um salmo muito conhecido, certamente você já ouviu, por menos conhecimento bíblico que você tem, você já deve ter ouvido esse salmo. Bom, outro salmo também que, ao meu ver, é um salmo bastante conhecido, é o Salmo de número 91, que provavelmente, aqui não é certeza, o 23 é certeza que foi escrito por Davi. O 91 provavelmente foi escrito por Moisés, né? Que é aquele que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É um salmo também bastante conhecido. Inclusive, era costume dos antigos, né? Não sei se você já viu uma casa assim, mas quando você chegava numa casa, geralmente tinha esse livro, esse salmo aberto, né? Ou 23 ou 91 aberto lá numa escrivaninha, num rack. A Bíblia ficava aberta em um desses salmos. Às vezes em algum outro, mas os mais conhecidos, né, o mais comum, eram esses dois salmos. Aí não sei se alguém ainda tem o costume de fazer isso,
mas era-se normal. Nos anos passados aí, quando eu era criança, na casa da minha avó tinha, enfim. Talvez você conhece alguém assim. Bom, outro salmo também que acredito eu, né, que ao meu ver é um salmo bastante conhecido, é o salmo de número 51, que para mim é um salmo muito lindo, que é um salmo de oração de Davi, do rei Davi. Quando o rei Davi ele cai, né, em adultério com Betseba, a história você já conhece, porque nós já falamos aqui. Ele é repreendido pelo profeta Natã. O profeta Natã chega para ele, conta aquela história, lembra do ovelhinha, né? Tinha um viajante que estava vindo para uma terra, enfim. E aí então Davi reconhece o seu erro, exortado, né, ali por Natã. Ele escreve o Salmo de número 51, que ele começa, né, pedindo perdão para o Senhor. Senhor, olha, me perdoa. E aí depois no meio ele vai dizer, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Então é um salmo que eu gosto bastante, aí a oração de Davi, o arrependimento de Davi, é um salmo também bastante conhecido. Bom, outra coisa que eu quero falar sobre o livro de Salmos, nós vamos falar alguns pontos aqui, algumas curiosidades, inclusive, nessa aula. São algumas frases, né? São várias frases que talvez você já ouviu, está na boca das pessoas, não só dos cristãos, mas na boca da multidão, até aquelas pessoas que não têm habilidade, né, conhecimento da palavra, eles têm essas frases, né? É costume do mundo aí, das pessoas afora, falar essas frases e são salmos, tá bom? Por exemplo, você já ouviu, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Está lá em Salmo 119, versículo de número 105. É um salmo. Talvez você já ouviu alguém dizendo isso aí, é um salmo. Outra coisa também, outra frase que nós ouvimos algumas pessoas falando, né? Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Uma frase bastante falada por algumas pessoas, que também está no livro de Salmos. Salmos de número 46, verso 1. Tá? Agora, essa daqui, certamente, você já ouviu alguém falar, mesmo que não seja cristão, evangélico, católico, enfim. A pessoa, você já ouviu alguém dizer que é aquela assim, ó, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Já ouviu alguém dizer isso? Já ouviu essa frase aí que as pessoas usam, né? Inclusive em algumas músicas. Isso também é um salmo, está lá no Salmo de número 91, versículo 7. Lembra que nós falamos que um dos salmos mais conhecidos, ao meu ver, é o Salmo de número 91, que começa, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, no versículo 7, ele vai dizer isso: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Então é uma das frases aí também que ouvimos falar bastante, tá bom? Outra coisa também que eu quero falar aqui com vocês é que nos dias de hoje, inclusive, vários louvores, né, várias músicas cantadas na igreja, louvores de adoração ao Senhor nos tempos de hoje, são tirados de Salmos, são inspirados no livro de Salmos, como em toda a Bíblia, né? Mas aqui, como nós estamos falando de Salmo, por exemplo, Salmo de número 125 inspirou aquele louvor que diz assim, ó, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Comenta aí se você conhece algum desses louvores que nós vamos falar aqui. Outro salmo também, outro louvor, inspirado em salmo, é o Salmo de número 42, aquele louvor que chama Aquieta Minha Alma. Acredito também que algum de vocês já ouviram, né? Que a cantora diz assim, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto,
Só assim eu não me sinto só. Então tá lá, foi inspirado, né? Inclusive o refrão desse louvor do Salmo de número 42, beleza? Outro louvor também que nós cantamos hoje na nossa igreja, né? Nas igrejas atuais, é o Salmo de número 139, que diz assim, ó, inclusive na nossa igreja, Comunidade Leste, nós cantamos esse louvor. Hoje cantamos menos, mas já cantamos mais, né? Na época que o pastor Paulo tinha um grupo de louvor lá, você que está me assistindo vai lembrar. É que é assim, ó, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Nada como o pastor Paulo cantando, né? Mas esse louvor também foi inspirado no Salmo de número 139, também um salmo bíblico. Vocês estão escutando um som no fundo aí? Um ruído? Não sei se vocês estão ouvindo. Não sei se esse microfone está captando. Mas se você estiver escutando, é um barulho aqui na rua, tá? Tá tendo uma obra ali. Não sei ao certo o que eles estão fazendo, mas eu estou ouvindo barulho de trator, talvez você esteja ouvindo. Beleza? Bom, outro louvor também que nós cantamos nos dias de hoje, né? É aquele louvor Seguirei, tá lá no Salmo de número 121, que diz assim, ó, elevarei meus olhos, para os montes olharei, o Senhor virá em meu socorro, me esconderei nas asas de Deus. Bom, enfim, já deu para você lembrar, né? Salmo de número 121, que ele começa dizendo, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então também é um salmo lindo. Bom, outra coisa que nós vamos falar, falamos de alguns louvores nos dias de hoje. Na Bíblia você vai encontrar, por exemplo, salmos de gratidão. Pessoas que escreveram lá salmos de gratidão, como nós falamos do Salmo de número 126, quando o povo volta, né, do exílio babilônico lá, eles escrevem o Salmo de número 126. Outro salmo de gratidão é o Salmo de número 75. Tem vários, tá? Vários, inúmeros. Aqui eu estou citando alguns apenas como exemplo. Por exemplo, 75 começa assim, damos-te graça, ó Deus. Damos-te graça, pois perto está o seu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Né? Salmo 75. Também você vai encontrar salmo de guerra na Bíblia. Né? Salmo de proteção em meio à guerra. Quando você estiver aflito, quando você estiver passando por algum momento de dificuldade. Salmo de número 127 diz assim, ó, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Então é um salmo aí de proteção, né, de guerra. Outro salmo também, outro estilo de salmo que você vai encontrar na Bíblia, são salmos que engrandecem a Deus, que engrandecem a majestade do nosso Deus. Salmo de número 147 é um exemplo. Diz assim, exalte o Senhor, ó Jerusalém. Louvem o seu Deus, ó Sião. Pois ele reforçou as trancas de suas portas e o abençoou o seu povo que lá habita. Então você vai encontrar inúmeros salmos também com essa característica, né? Característica de engrandecimento ao Senhor, tá bom? Outro tipo de salmo também que você vai encontrar são os salmos de pedido de socorro. Como, por exemplo, o Salmo de número 142, que diz assim, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face e expus a minha angústia. Então você vai encontrar inúmeros salmos também com pedido de socorro, né? Clamando a Deus por um escape. Queridos, o livro de Salmos é riquíssimo. E você pode ler na sua casa. Tenha o costume
de ler um salmo por dia, quem sabe também um provérbios por dia, isso vai enriquecer muito o seu espírito, isso vai lhe ajudar muito, tá bom? Agora eu quero falar algumas curiosidades a respeito do livro de Salmos, tá? A aula hoje vai ser um pouquinho menor, nós estamos aqui 20 minutos de aula, acredito que ela vai durar uns 25 minutos, mas vamos lá, algumas curiosidades a respeito do livro de Salmos, tá? O Salmo de número 14 é exatamente igual ao Salmo de número 56, exatamente igual, 53, perdão. Salmo 14 é igual ao Salmo de número 53. Talvez você vai encontrar alguns salmos que são parecidos, né? Ele repete algumas partes, mas ele não é todo igual, tá? Mas o 14, ele é exatamente igual ao 53. Não é apenas uma estrofe, uma parte, não, é todo ele igual. Beleza? Essa é uma curiosidade. Outra curiosidade é que o Salmo de número 18, ele é igual ao segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo de 1 a 51. Então é exatamente igual o livro de 2 Samuel. Se você pegar o Salmo de número 18 e pegar o capítulo 22, versículo 151 do segundo livro de Samuel, você vai ver que é igual. Por quê, pastor? Porque ficou relatado lá na história, né? Enquanto o autor lá estava escrevendo o segundo livro de Samuel, ele estava escrevendo a história. Então o povo, em algum momento, aqui acredito que Davi, não estudei isso a fundo para te falar, mas acredito que Davi escreveu esse salmo, e aí depois esse cântico, né? Depois ele veio aqui parar no livro de Salmo também. Então ficou registrado lá enquanto o povo cantou, enquanto o povo fez esse salmo, proclamou esse salmo, e aí depois ele veio também parar aqui no livro de Salmo, tá bom? Beleza? Outra curiosidade, o Salmo de número 96 é exatamente igual ao livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 23 a 33. Também a mesma coisa se aplica, né? A mesma característica se aplica ao livro de 2 Samuel. Em algum momento da história foi escrito, as pessoas cantaram, escreveram ou agradeceram ao Senhor com esse salmo, e depois ele veio parar aqui no livro de Salmo. Beleza? Você está entendendo? Escreve aí, ó, vai conversando comigo. É importante você escrever o que você está achando das aulas. É importante você colocar a sua opinião, tá bom? Isso aqui motiva a gente a continuar fazendo essa aula, me motiva a continuar fazendo essa aula. E também é um canal que você pode falar comigo. Pastor, ó, fiquei com dúvida nisso, fiquei com dúvida naquilo. Pastor, me explica de novo, tá bom? É a sua voz lá nos comentários. Outra curiosidade, essa aqui é bem interessante. O menor capítulo da Bíblia está lá no livro de Salmos, Salmo de número 117, né? Então, o Salmo de número 117, tem apenas 2 versículos. Ele diz assim, eu quero ler ele. Louvai ao Senhor todas as nações, glorificai-o todos os povos, pois grande é o seu amor para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Esse é o Salmo de número 117. É considerado o menor capítulo de toda a Bíblia, né? É o menor capítulo. E o Salmo de número 119 é o maior capítulo da Bíblia. Lembrando que Salmo não é capítulo, Salmo é um salmo, mas aqui ele está numerado. Então nós entendemos que ele é o menor capítulo da Bíblia. Tá bom? O maior, Salmo de 119 é o maior, Salmo de número 117 é o menor. E olha só que curiosidade interessante essa. No meio do menor, que é o 117, e entre o menor e o maior, 117 e 119, está o capítulo 118, né? Está o Salmo de número 118. Salmos não tem capítulo, então está o Salmo de número 118. Que é o meio da Bíblia, literalmente o meio da Bíblia, tá? Se você contar a quantidade de capítulos, versículos que tem antes e depois, você vai encontrar o Salmo de número 118 como o meio da sua Bíblia. Olha que legal, uma curiosidade aí para o seu conhecimento.
Então agora você já sabe qual é o meio da Bíblia. É o Salmo de número 118. Está entre o menor salmo e o maior salmo. Entre palavras, versículos. Tá bom? Bom, essa aqui foi a aula do livro de Salmos. Eu poderia aqui ficar citando vários salmos, mas eu quero fazer mais. Eu quero lhe fazer um convite. Leia o livro de Salmos. Comece lendo lá do capítulo 1. Leia um salmo por dia. Ou lê, quem sabe, um versículo por dia. O salmo de número 1, para mim, é um salmo também muito lindo. Eu quero ler com você o comecinho dele. Aproveitar que nós temos uns minutinhos aqui. Salmo de número 1, que para mim é um salmo referência para a minha vida. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só até aqui. Olha só, o livro de Salmos já começa nos ensinando, dizendo, olha, bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, eu e você, para sermos bem-aventurados, para sermos felizes, né? Segundo a palavra do Senhor, nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E meditar não é sair lendo, né, desenfreadamente, eu vou fazer um plano de leitura, eu vou ler de Gênesis, Apocalipse. Não, se você quer fazer isso por conhecimento, beleza, legal, mas a palavra não pede para a gente fazer isso. A palavra de Deus nos pede para meditarmos, não pede para você ler apenas a palavra. O que é meditar, pastor? Meditar é ler, quem sabe, um versículo por dia, mas ficar pensando nele. O que esse versículo está dizendo? Sabe quando eu fico remoendo aquilo durante o dia, né? Fico pensando naquilo durante o dia. O que o Senhor está querendo dizer? Aonde eu aplico esse versículo, esse capítulo, esse livro para a minha Bíblia, para a minha vida? Isso é meditar, é ficar trazendo, é trazer para mim nos dias de hoje. Será que eu tenho feito o que o Salmo de número 1, por exemplo, aqui tem dito? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu tenho feito isso? Será que nós temos o costume de meditar na palavra de Deus, lembrando que você não precisa sair lendo aí de forma a cobrir cota? Precisa ler 5, 6 capítulos, lê um versículo. Se você consegue, lê um capítulo. Se você tem um pouco mais de tempo no seu dia, lê um capítulo. Mas se não, lê pelo menos um versículo, alguns versículos, e medita nele. Traz para os seus dias. Amém? Então, leia Salmos. Meu conselho, minha dica para você, meu pedido a você nesse início de semana é: leia o livro de Salmos. Leia um salmo por dia. Quem sabe leia um Provérbios também por dia. Isso vai abençoar demais a sua vida. Vai te trazer força para enfrentar os seus dias. Vai te trazer refrigério no meio das suas lutas. Vai te encher de força no meio das suas batalhas. Vai trazer consolo para você no meio das suas aflições. E vai trazer gratidão ao seu coração quando você precisar de gratidão. Amém, queridos? Espero que você tenha conhecido, aprendido com a nossa aula, com o livro de Salmos. E você que ainda não assistiu às outras aulas, procure aí no nosso canal, vai lá em vídeos, você vai encontrar todas as aulas passadas. E se você está aqui pela primeira vez, não falte na próxima semana, todas as segunda-feira, permitindo Deus, nós postamos um vídeo aqui novo, uma aula do Panorama Bíblico. Eu quero poder orar por você. Feche seus olhos, Pai. Senhor, obrigado por essa aula. Obrigado porque pessoas, Pai, agora pararam um tempo, investiram um tempo da sua vida para aprender mais do Senhor. Pai, que o Senhor possa aumentar em nós, em mim, naqueles que me ouvem, a sede, a fome pela Tua palavra,
porque é ela que nos sustenta, Senhor. É ela que nos dá força, que nos dá vida. É ela que nos dará salvação. É ela que abre os nossos ouvidos. É ela, Senhor Pai, que tira as escamas dos nossos olhos. Pai, que o Senhor coloque em nós uma sede, um amor pela Tua palavra, uma vontade por conhecer mais do Senhor e aplicar, Senhor, esse conhecimento, essa busca na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, dê uma semana abençoada para aqueles que me ouvem, para aqueles que agora estão nos seus trabalhos, nas suas casas, nos seus carros. Pai, abençoa os nossos lares, abençoa, Pai, as nossas famílias, os nossos filhos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, as nossas finanças, para aqueles que precisam de um escape financeiro, para aqueles que precisam, Senhor Pai, de um escape na sua saúde, para aqueles que precisam de salvação para o seu lar. O Senhor tem, Pai, na sua Bíblia, na sua palavra, na sua promessa, promessas para nós, para todas essas áreas que eu aqui falei. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Seja o nosso amigo de jornada, Espírito Santo de Deus. Fica conosco, nos dando sabedoria, nos dando a direção de como agir, de que forma agir, nos dando, Senhor Pai, o caminho de sermos melhores, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? Fique com Deus. Até a próxima aula.